O hoje que nós estamos vivendo, o profético, como é que está sendo isso hoje? O que que você enxerga para nós, como ministério, esse tempo do profético dentro do Verbo vivo? É, a gente já tinha um entendimento do profético, mas nesse tempo isso foi ampliado, né, muito, porque eu sinto que é o time, né, de tempos em tempos, sinto que o Espírito põe a luz dele num tema que deve ser a nossa ênfase. E eu sinto que essa ênfase no profético é porque me parece que Deus, mais do que nunca, quer mostrar para as pessoas que a nossa verdadeira história, a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro caminho, a jornada que temos trilhar é a que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Não é o que a vida que a gente acha que deve levar, não são os nossos sonhos, nem os nossos planos, nem as coisas que. é, eu acredito que, mais do que nunca, o cristão tem que pensar assim: eu não me pertenço. Porque, por outro lado, a gente vive uma geração, e infelizmente uma parte dos cristãos pensa assim, que eu quero os meus planos, quero os meus sonhos, quero, né, os meus desejos, ou o meu propósito, e quero que Deus abençoe tudo isso. Então não fui chamado para isso. Nós existimos para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a vida dele. Nem com os nossos planos, com os planos dele. Nem com os nossos desejos, mas com a vontade dele. Então o cristão, entendo eu que, principalmente à medida que a gente se aproxima do fim e vivemos uma geração onde o amor esfria, onde o egoísmo impera, né? A Bíblia já falava isso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará, os homens serão amantes de si mesmo, e tem aquela lista toda, né? É Que é verdade. terrível, mas que é realidade, a gente já está vivendo isso em grande parte. Acredito que o cristão, mais do que nunca, precisa entender essas realidades. Eu não me pertenço, eu fui comprado por Cristo Jesus, a minha verdadeira vida está nele. E é o profético que traz isso. O profético é que declara: olha, o plano de Deus para a tua vida é esse, o caminho de Deus para a tua vida é esse, a jornada, né, a carreira que está proposta é essa. Então, o profético traz aquilo que Deus preparou em Cristo para a gente viver. E a gente mergulha pela fé nestas coisas. Porque eu sempre criei da seguinte maneira: Deus já de antemão preparou um caminho para nós. Salmo 139 fala isso, que ele escreveu os nossos dias, né? E todas as coisas já estavam preparadas para nós. Ele já nos conhecia antes da gente nascer, em formação ele já nos conhecia. Então Deus traçou um caminho em Cristo. Mas é possível que eu ande pelos meus próprios caminhos? Claro. Senão Deus não falaria de obediência, senão Deus não falaria de permanência, senão Deus nem nos julgaria, né? Se eu não posso desviar do caminho que ele me planejou para mim, não tem jeito, eu vou necessariamente, né, o determinismo, eu vou nesse caminho, não precisarei nem ter juízo, né? Porque Verdade. Deus vai estar fazendo tudo. Eu não tenho como fugir. Mas o fato é que nós temos escolhas. Escolhas. E isso é um tema corrente na Bíblia. Deus mostra a palavra, mostra o caminho, mostra o que a gente tem que viver em Cristo Jesus. Então eu sinto que o profético traz isso, a verdadeira história. E os cristãos, a igreja, mais que nunca, tem que pensar sobre isso. Espera aí. O que eu preciso buscar fundamentalmente na minha vida é corresponder com a história de Deus, com o caminho de Deus, com a vontade de Deus, com as obras de Deus, com aquilo que Ele preparou para que eu seja, para que eu faça em Cristo Jesus. Porque se eu fizer outra coisa, a minha vida não vai ter sentido. Tudo que eu fizer, embora pareça bom, piedoso, joia, ou pareça assim, de sucesso ou vitorioso, vai ser obra morta. É muito ruim chegar lá e falar: ó, Deus, fiz tantas coisas, e ele passar o fogo assim, queimar todas essas obras, não sobra nada, né? 1 Coríntios 3 fala sobre isso. Então, o profético, mais do que nunca, traz isso. Essa é a história, esse é o caminho. Isso para a igreja. Mas, por outro lado, o profético traz muito a história de Deus para quem precisa conhecer a Deus. Porque você olha, um cara está vivendo uma vida toda torta, né? Sei lá, nas drogas, nos enganos, seus próprios caminhos e tal. E de repente, o profético, através do profético, ou de uma palavra de conhecimento, né, Deus atrai essa pessoa de uma maneira sobrenatural, pelas ferramentas do Espírito Santo. E você chega para alguém e fala: olha, cara, tu está vivendo uma história, mas Deus tem uma outra história para você.
E você começa a contar, pela ação do Espírito Santo, as coisas que Deus preparou para aquela pessoa. O Espírito Santo está usando a sua vida, né? O Espírito Santo conhece todas as coisas que estão preparadas em Deus, sonda, né? Até mesmo as profundezas de Deus, como diz a palavra. Mas o próprio Espírito também está tocando na vida dessa pessoa. E quando ela ouve a verdadeira história, a pessoa fala, puxa, é isso que eu quero, eu entendo, eu nasci para isso, eu nasci para andar nesse caminho, o que eu estou fazendo aqui? E obviamente você vai falar, cara, você pode sair desse caminho e pode viver uma outra vida. É possível em Cristo Jesus. Então isso também, o profético, é uma poderosa arma de alcance, de salvação, de evangelismo. Eu sei que existem muitos métodos, né? A gente pode falar do plano da salvação, mas não há método melhor do que o poder de Deus. E muitas vezes, através de uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, a pessoa muda assim. Ela sabe que Deus falou com ela. Ela sabe que Deus mostrou um caminho. Ela sabe que Deus revelou as coisas mais profundas do coração dela. Ou aquilo, então, que Deus já estava falando no coração dela. E você fala através do Espírito Santo, a pessoa fala, eu sei que isso é Deus. Então ela não está convencida por uma lógica, ou por uma teoria, ou por um bom argumento. A fé daquela pessoa está apoiada no poder de Deus. Paulo falava também sobre isso, né? Quando eu fui ter convosco, ele diz aos Coríntios, eu não fui falando em palavras de sabedoria humanas, mas em demonstração de espírito e em poder, para que a fé de vocês não fosse apoiada no conhecimento, mas no poder de Deus. Então, o profético também, eu entendo que será uma grande arma de evangelismo. A pessoa pode ter passado muito tempo, muitos anos no engano, nas teorias, nas loucuras desse mundo, achando que Deus até não existe. Mas quando o poder de Deus toca uma pessoa, ela imediatamente falou para eu. Verdade. Ele falou comigo, eu sei quem Deus é, eu sei, ela fala, é esse caminho que eu quero seguir e tal. Então eu sinto que a ênfase do Espírito é o profético. Por isso que a gente está mergulhando e muitas experiências sobrenaturais estão acontecendo. Eu acredito que Deus vai levantar a igreja de uma maneira gloriosa para compreender o propósito, os planos de Deus para ela mesma e também para os outros, né? Para levar o evangelho para o mundo. E através dessa ação do Espírito Santo, revelando o céu. Isso é o venha a nós o teu reino, né? Quando a pessoa fala, essa é a minha verdadeira história, sua verdadeira vida está em Cristo Jesus, ela quer viver isso. Acredito que vai ser uma grande e poderosa colheita, com colheitadeira, como a gente tem ouvido de Deus, né? Verdade. Amém, se Deus quiser. Em nome Então de é Jesus. isso aí que a gente está vivendo e mergulhando. Vamos mergulhar muito É isso mais. mesmo. Verdade. Amém.